Olá a todos e todas, a TV Aberta faz agora uma homenagem ao rádio brasileiro e aos radialistas, jornalistas e outros profissionais que ajudaram e continuam ajudando a dar personalidade ao rádio em nosso país. A primeira transmissão de rádio aconteceu no centenário da independência do Brasil. O primeiro conteúdo transmitido foi o discurso do presidente da época, Epitácio Pessoa, o presidente da República. A transmissão foi feita por uma antena instalada no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, e alcançou os poucos receptores existentes além do Rio de Janeiro, nas cidades de Niterói, Petrópolis e, claro, São Paulo. A produção e idealização desse programa é da produtora Fernanda Capella, uma entusiasta do rádio e que, com muito talento e conhecimento, vem atuando em várias emissoras de TV do país. Eu gostaria de destacar também aqui um agradecimento ao nosso presidente Fernando Mauro e a toda a diretoria e aos colaboradores da TV Aberta. Também ao Eduardo Sandoli, da edição, a Sabrina Portugal, nossa estagiária, ao Guilherme Burger Andreazzi, é o diretor de imagem, e ao Carlos Neto, o técnico. Muito bem, para esse programa, que vai focar no rádio, né? O rádio de ontem, o rádio de hoje, o rádio do futuro. Nós temos vários convidados importantes aqui, né? É um momento histórico para nós. Eu começo apresentando a professora universitária, escritora, jornalista, Lenise Vilaça. Tudo bem? Tudo bem, Lenise? Oi, Roberto. Obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer enorme passar esses minutos aqui com vocês. Olha só o currículo da Lenise, né? Ela é professora universitária com passagens pela Universidade Mackenzie, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC, e Centro Universitário FMU. Atualmente está escrevendo sobre os 50 anos da Rádio USP, a rádio da Universidade de São Paulo, e em seu pós-doutorado. Mas a temática sobre rádios educativas nasceu em seu doutorado, quando a Lenise estudou emissoras de Harvard e Columbia, nos Estados Unidos. Como jornalista, ela foi repórter e redatora da Rádio Capital e produtora do programa 8 em Ponto e Estação Cultura na Rádio Cultura FM São Paulo, da Fundação Padre Anchieta. Muito bem, Lenise, é um prazer tê-la aqui. Nós estamos ao lado também de um outro grande jornalista e homem de rádio, o Rogério Gama. Ele é jornalista há 32 anos, com trabalhos realizados nas emissoras de Rádio Globo, a saudosa, né? Rádio Globo, 1.100 kHz, a CBN, Bandeirantes, Record, Capital, Top FM. O Rogério Gama trabalhou na TV Record, no programa do Gugu, e também no Cidade Alerta. Eu ia falar famigerado Cidade Alerta, mas não deixa quieto. E também foi repórter da OAB São Paulo por 2 anos. É um prazer, Rogério, tê-lo aqui e compartilhar a sua experiência, né? Prazer é meu estar com você aqui, estar com vocês, estar com a Lenise, o Carlos Malho, que é outro mestre, assim como você também. A gente que já se conhece há um bom tempo, né? Você falou da CBN Globo, a gente pegou o início da CBN. É verdade. Foi em 92. Né? Hoje eu vejo eles comemorando 30, 35 anos, né? Tempo passa, né? É verdade. Na época lá com o Heródoto Barbeiro, né? Heródoto, grande Heródoto Barbeiro, exatamente. Nosso mestre do rádio. Exatamente. Grande Heródoto Barbeiro. Exato. E tem o livro agora que ele lançou aí, junto com o Fernando Vítolo e esqueci o terceiro autor, 100 anos do rádio. 100 anos do rádio. E eles me deram essa honra de estar lá, eu sou um dos 100. E você está na página 116. Olha! Obrigado, 100 anos do Por rádio. Essa ele não esperava. Página 116, nem eu lembrava mais a página. E tem lá um QR Code, né? Isso. Você põe lá e vai ouvir as histórias que eu vou contar. E um outro ícone do rádio também, que o Rogério já anunciou, que está aqui com a gente, o Carlos Malho. Carlos Malho, ele é visto aí na Ultrafarma, né? Nas reportagens. Sim, na TV, Ultrafarma. Na TV, né? E também está lá emprestando a sua colaboração na Câmara Municipal. Mas o Carlos Malho vai ter o privilégio dele mesmo se apresentar, falando a sua jornada ao longo de tantos anos, né, Carlos? Primeiro, um privilégio estar aqui, Roberto, você sabe, trabalhamos juntos. Ao Rogério também, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, com a Raquel, com a professora Lenise, que eu estou conhecendo, com a Fernanda aqui da produção, que a gente vê, né, o produtor, como ele tem que... Aliás, o produtor é uma grande alma do rádio, né? Uma grande alma do rádio. É verdade. Mas eu estou fazendo mais de 40 anos de rádio, né? Eu já estou aí de profissão 45 anos
Que beleza. precisamente. Comecei em rádios Difusor Oeste, depois Boa Nova, aí fui para a Rádio Excelsior, Rádio Globo, depois virou Rádio CBN, e aí depois veio a televisão. Então, SBT por 2 vezes, TV Cultura, a própria TV Gazeta, CNT, e agora também na Rede TV, nos programas lá da Ultrafarma, né? E na Câmara Municipal de São Paulo, com a web rádio da Câmara Municipal de São Paulo, desde 2011, que é uma rádio voltada para o Poder Legislativo, para notícias do Poder Legislativo, e a gente coloca lá sempre também um livro, coloca alguma coisa de cultura, porque cultura é tudo. Então essa é uma historinha que a gente tem aí, mas são muitas passagens no rádio, né? É um privilégio estar aqui. Para nós é sempre uma honra, né? Olha aí, o Carlos Malha, esse poder de síntese, né? 40 anos em 40 segundos. Boa. E eu estou ao lado aqui também da Raquel Cardial. Olha que nome artístico, bonito, Chique, né? chique. É jornalista, recém-formada pela Universidade 9 de Julho. E atualmente a Raquel trabalha na produção da Rádio Record. É repórter do programa TV Aberta News Reportagem, além de ter feito uma breve passagem como repórter do programa Shalom Brasil. Raquel, é um prazer tê-la aqui também e a gente vai sempre compartilhando as nossas experiências, né? Para mim é um prazer estar aqui. Olha essa mesa recheada de conhecimento. Eu tô aqui como uma esponja. Eu tô pegando um pouquinho de cada. Tô mais ouvindo do que falando. Boa, repórter esponja, hein? Repórter esponja, hein? Olha aí. Esponja, que aí a gente absorve tudo que a gente pode e depois a gente aplica. Então é um prazer, muito obrigada. Maravilha. Eu começo fazendo a primeira pergunta aqui para Lenise. Você trabalhou em rádio, mas em sua carreira acadêmica tem dado preferência aos estudos das rádios universitárias. Por que, Lenise? Pois é uma história interessante, né? Porque, como você falou, eu tinha experiência da Rádio Capital, o meu mestrado foi na CBN, estudando o repórter CBN, então eu vivi muito a questão do rádio comercial, né? Mas em 2015, eu ainda trabalhava no Mackenzie, trabalhei no Mackenzie por 20 anos, saí de lá em 2020, mas em 2015 nós inauguramos a Web Rádio Mackenzie. E eu fiz parte da primeira transmissão, eu fui a locutora junto com os colegas, depois como professora, os meus alunos apresentavam os seus trabalhos lá, e aí eu comecei a reparar esse mundo educativo. Falei, peraí, eu não tinha olhado para isso ainda, né? Então eu comecei a ver como essa questão do rádio educativo, da web rádio que você vive também, né? Sim. Essa questão da web rádio, que era um mercado interessante, um segmento interessante que eu não tinha olhado ainda. Aí, respondendo muito rapidamente também, como eu já estava dentro do Mackenzie, o Mackenzie tem uma linha de doutorado, aí como funcionário eu pude entrar dentro do doutorado, dentro da Universidade Mackenzie também, e eu fiz na área de História da Cultura. Então eu fui estudar o universo das rádios universitárias no Brasil e nos Estados Unidos. Então por isso que eu fiz o doutorado lá com a minha querida orientadora Rosana Schwartz, que me foi maravilhosa, historiadora, e a questão era essa. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui movida pela paixão. Quando eu percebi que o rádio educativo, ali naquele momento, não tinha sido estudado ainda, eu comecei a buscar isso no meu doutorado. E por que Estados Unidos? Porque lá é o berço do rádio, começo do rádio, e das rádios universitárias também. Porque as rádios surgiram dentro dos estudos de engenharia das rádios universitárias. E nós tínhamos um convênio com a State University of New York, que é a SUNY, em Albany. Então, a primeira rádio que me recebeu foi lá. Eu fiquei baseada em Albany, que é a capital de Nova York. E aí, depois eu fui para mais 9, como você citou, MIT, Harvard, Columbia. Fui batendo na porta e conhecendo várias experiências. E qual foi a sua impressão visitando essas rádios lá? Eu babava, né? Comparando com as do Brasil, né? Não, assim, o nosso ambiente do rádio educativo cresceu muito. A Web Rádio Mackenzie, que eu tive a oportunidade de trabalhar, é bem estruturada. A Rádio USP, né, que agora eu estou estudando, também é bem estruturada. Então, você tem várias boas iniciativas dentro do Brasil. A diferença para os Estados Unidos que eu percebi é que lá é cultural se ter uma rádio educativa. Todas as universidades têm, estadual, pública, privada, todas têm um espaço para o rádio educativo. E físico mesmo, que nem aqui na TV Aberta, é um lugar que às vezes tem só terra, às vezes eu ia em 2 andares, estruturas bem montadas. Fisicamente, então, todas as universidades têm, tá? Uma outra coisa também interessante, toda verba que sai todo ano da reitoria tem uma verba para a rádio educativa.
Então, há um incentivo cultural para que se tenha rádio universitária nas universidades. Então, essa é uma diferença muito grande. Aqui você ainda tem que batalhar por muita coisa, sendo particular ou pública. Essa é uma grande diferença. E dá certo, Lenise, estudante fazendo rádio nas universitárias? Eu diria que sim. Então, você comentou, nos Estados Unidos, eles têm a cultura do aluno gerenciar. Então, mas aí eu também descobri, que nessas que eu visitei, teve uma em Atlanta, que era parcial. Metade era gerenciada por alunos, outra metade era pela iniciativa privada. Então, existem vários modelos, não existe um só. Mas nas rádios universitárias que eu tive chance de ver, a maioria era administrada por alunos. Eu acho que funciona assim, mas aí eu acho que tem a questão do espírito empreendedor do americano. Porque o americano, normalmente, ele forma o aluno não para trabalhar numa empresa, mas para ser empreendedor. Então, quando ele tem essa experiência do rádio, ele já entra com a mente de empreendedorismo. Interessante, Roberto, também te falar que lá nos Estados Unidos não são exatamente os alunos de jornalismo que estão nas rádios universitárias. Pode ser aluno de qualquer área. Então, por exemplo, lá em Albany, né, que eu fiquei na SUNY muito tempo, tinha gente de engenharia, tinha gente de medicina, tinha gente de geologia. Então, são vários cursos que participam da rádio universitária. E isso é bem interessante, porque torna-se muito plural. Maravilha, uma experiência muito... foi maravilhoso, foi maravilhoso. É verdade, muito grande, né, muito válida para o seu trabalho, né? Sem dúvida, sem dúvida. E só queria chamar também a atenção que nas rádios universitárias americanas, o cidadão da comunidade pode participar, ele pode ter programa numa rádio universitária, o Mr. Everyday, que é assim que ele chama, ele está há quase 20 anos no ar lá com hip hop, e eu tenho um aluno que eu tenho contato com ele até hoje, que é o Bill McCann. Ele está lá, ele começou como aluno em Albany em 1985 a ter um programa de jazz. Ele está lá até hoje. Até hoje. Hoje ele é um advogado do estado de Nova York, com um programa todo sábado de manhã na SUNY, né, na WCDB FM. E eu falo muito com ele ainda, mantenho muito contato com esse pessoal. Faz 5 anos que eu estive lá, mas mantenho contato com todos. Oh, que maravilha, hein? E eu gostaria de falar também que esse programa, além de estar sendo transmitido pela TV aberta, né, nós teremos 2 programas, né? Esse aqui e depois mais um outro, ambos com 28 minutos. Também está sendo transmitido pelo canal do YouTube da TV aberta. Então, obrigado você que está acompanhando aí. Pode mandar pergunta, pode mandar comentário aí, que a gente vai transmitir. Mas, Raquel, manda bala aí nas perguntas, nas curiosidades que você quer saber dos nossos convidados. Eu acho que eu vou direcionar para o Carlos, não, né, desmerecendo todo mundo que está aqui, mas de curiosidade. Obrigado. Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu nunca pensei em seguir o jornalismo de rádio, né? Ela acabou de falar, a Denise acabou de falar que muitas pessoas que vão nos Estados Unidos para rádio não estão na área do jornalismo, enfim. E eu comecei a fazer o jornalismo recentemente, que eu estou como produtora da Rádio Record. E eu queria saber de você, o que a gente precisa ter para estar na rádio? Porque eu acredito que, assim, quando a gente fala no rádio, a gente faz o audiovisual completo, a gente não tem um visual. Então, a sua voz é o audiovisual, né? Então, a gente precisa transmitir aquilo que a gente quer. Então, ali acompanhando a programação, eu faço os roteiros, né? Então, o programa acontece, passa pela minha mão, a gente vai escutando, corre, vamos fazer isso, chegou uma informação de última hora, vamos fazer. O que um jornalista, uma pessoa que faz rádio e TV, ou alguém que se interesse pela área da comunicação, precisa ter para ter uma carreira consolidada? Primeiro, a questão do rádio que você citou é uma questão importante, porque o rádio é o único meio de comunicação que mexe com a imagem da sua cabeça. Então, não é a imagem feita, não é a internet, não é os vídeos que a gente tem agora de forma abundante. O rádio, ele tem essa particularidade. Quando você começa a ouvir uma pessoa pelo rádio, você começa a imaginar como é que será que é essa pessoa, né? Como é que será que ele é loiro? Será que ele é moreno? Será que ele é mais idoso? Será que ele é mais jovem? Será que ele é cabeça branca que nem eu? Então isso é a primeira coisa que o rádio... E tem essa questão desse mistério que é apaixonante. O rádio é tão impressionante e continua sendo, embora já tenhamos mais de 100 anos de rádio no Brasil, o rádio ele tem uma questão que eu acho que é fundamental em relação aos outros meios de comunicação. Porque nós vivemos numa cidade como São Paulo, que é uma cidade muito bem desenvolvida, que
que é uma cidade onde você tem internet, você tem acesso ao celular, você tem acesso a uma série de tecnologias de ponta. Mas nós vivemos num Brasil onde a grande maioria das pessoas não tem isso. Nós temos um Brasil onde, por exemplo, um dado que saiu agora, que me deixou de boca aberta, quase a metade da população brasileira não tem esgoto em casa. Então, qual que é a janela para o mundo dessas pessoas? É o rádio. Por quê? Com 2 pilhas, você faz ele funcionar. E em qualquer lugar, 2 pilhas que você tem, você não precisa ter celular, até porque o poder aquisitivo muitas vezes não deixa. Estou falando em nível Brasil. Mas o rádio está lá com você. Tem um radinho de pilha lá. Por isso que o rádio ele é fantástico nessa situação. Eu vou dar só um exemplo para você aqui sobre o rádio. Em 1999, eu estava dando aula na Uniban. Até conversava com a Lenise, uma aula de rádio jornalismo em 1999. Estou na classe, junto com os alunos de rádio jornalismo. Acabou a energia elétrica. Acabou a energia elétrica, as pessoas começaram a falar, bom, vamos dispensar todo mundo, né? Os alunos já querendo ir embora. Falei, não, vamos aguardar, porque tem normalmente os auxiliares que vêm. Um dos auxiliares veio até a porta, a gente chama de Bedel, né, Lenise? Bedel. O Bedel veio até a porta e disse, o professor, é no Brasil inteiro. Então nós estávamos diante daquele primeiro blackout que aconteceu Grande apagão em de 1999, usina de Itaipu, uma série de problemas. O celular ainda não tinha o mesmo desenvolvimento de hoje. Não é como hoje. Então o que eu tinha? Eu tinha na minha mala o meu rádio, escuta. Aqueles rádios Motorola, né, que a gente usava para escutar da reportagem. Eu falei, vamos saber o que está acontecendo? Tirei o rádio da mala, coloquei em cima da mesa, liguei, aumentei o volume. Todos ficaram sabendo que era um apagão em nível nacional, que era uma situação que até então não se tinha ideia de quando ia ser normalizada, e o rádio foi falando, olha, no sul já voltou a energia. E você mudava de estação, nas estações jornalísticas, claro, e aí efetivamente você tinha aquela informação em primeiro plano do rádio. Aí isso aconteceu em 1999. Me pego em novembro de 2023 com um apagão que aconteceu em São Paulo. Não funcionava celular porque não tinha como carregar. Televisão, nem pensar. Computador, internet não tinha. E o meu radinho estava lá. Né? Então tudo isso é importante. Eu acho que a pessoa, você disse bem, independentemente de ser uma pessoa que ame o rádio, que gosta de rádio, hoje a informação ela está em todo momento. Nós somos do tempo no rádio, do rádio escuta. Roberto lembra, Rogério lembra, Denise lembra, que a informação só ia para o ar quando era absolutamente checada. Esta é uma informação que de fato está acontecendo. A gente tinha meios, naquela época chegavam os telex, né, das agências internacionais. Quando era aqui a gente tinha como checar com a polícia, com os bombeiros, enfim. Então isso eu acho que é fundamental, e agora eu vou à sua pergunta. Você tem que ter um compromisso com a notícia. Não pegar, por exemplo, um celular, ver uma informação lá e falar, mas peraí, quem está dando essa informação? Será que essa informação é verdadeira? E o fake news, agora entrando mais naquilo que você disse, ele destrói carreiras, ele destrói pessoas, ele destrói reputações. Então acho que no que você disse, todos os meios de comunicação hoje, inclusive a internet, que é sem dúvida nenhuma uma grande ferramenta para nós, tem que sempre procurar checar tudo aquilo que se ouve, tudo aquilo que se vai publicar. Esse é o beabá, esse eu acho que é o segredo para você, que você falou, né, que você já está com experiência, na verdade, já está na frente dos outros pela sua experiência, não é? Mas eu acho que isso é fundamental. E é bom dizer que ela está numa rádio, você está falando dos 100 anos do rádio, da Record faz parte da história do rádio brasileiro. Exatamente. Né? A Revolução de 32 nasceu praticamente dentro da Rádio Record. Com a Marcha Paris Belfort, invadiram o estúdio da rádio. Hoje, depois a emissora era do Paulo Machado de Carvalho, hoje é da Igreja Universal, né, do Ferdinando Macedo, mudou. Mas a rádio tem uma história... de antes da TV, né? De antes da TV. É bom dizer que tem a Record, a Bandeirantes, são emissoras que geraram
a TV, né? Vieram antes da TV. E muitas vezes sustentavam a TV, né? Então é interessante. E por incrível que pareça, você tem ouvintes muito assim apegados, né? Muitas pessoas que falam assim, mas aí a rádio não tá pegando. Aí você fala, calma, mas por que não tá pegando? A gente recebe às vezes algumas mensagens falando, mas caiu o sinal. Aí a gente, não, mas tá funcionando. Porque por mais que a gente tenha os aplicativos, na minha mesa tem um rádio mesmo, né? Então eu gosto de ouvir pelo rádio, claro, porque eu sei se a transmissão tá funcionando normal. É óbvio que eu trabalho direto com jornalismo, então às vezes a gente não pode deixar alto, mas minha vontade de deixar alta, né? Você sabe então de uma a gente coisa? acaba vendo que eles são bem assim, caiu, às vezes você tá aqui prestando atenção num roteiro, em alguma coisa que vai passar, você não prestou atenção que caiu ali, mas você já tem alguém para te falar. Isso eu fiquei bem assim quando eu falei, caramba, o pessoal realmente tá ali esperando aquele locutor entrar, aquele programa começar. E o rádio já passou por tantas crises, né? Se a gente for analisar dessa forma, o rádio, quando chegou à televisão em 1950, o pessoal falava que ia acabar o rádio, né? De fato, os grandes elencos, os patrocinadores saíram das rádios, muitas rádios fecharam, não tinham mais como sobreviver. Aí 10 anos difíceis. Quando chegou 1960, o radião, que a gente ouvia a novela na sala de casa, ele dá lugar ao transistor. Que deixou tudo portátil e pequenininho. Que vai para o bolso e que vai para o carro. Aí o rádio ganha força novamente. Veio a internet. Agora o rádio vai acabar. O rádio pela internet vai para o mundo. Podcast nada mais é do que o rádio. Então, e uma coisa que você dizia que é importante, professora Lenise, sabe o que eu vou dizer? Roberto, Rogério e você. A grande maioria do ouvinte de rádio que é apaixonado pelo rádio é deficiente visual. É verdade, isso é verdade. Muitas vezes ele não tem como mexer no celular, ele não tem como mexer na internet, porque ele não tem a visão. E a visão é a grande janela. Nós tínhamos muitos ouvintes, faziam um programa chamado Agito Geral lá na Rádio Globo, o Rogério lembra? Que era à noite. O esporte. O que a gente recebia de ligação de ouvintes que eram deficientes visuais. E eles ficavam emocionados de estar falando no rádio, né? Então acho que é mais ou menos por aí. Muito bem. E olha, tem bastante gente participando, né? O Carol Hollander, filho do saudoso Marcel Hollander, e criou aqui, apresentava o Shalom Brasil, né? Nos deixou recentemente e está acompanhando aí também. Tem mais gente aí, né, Raquel? Tem, a Débora também está parabenizando, está dizendo que o programa tá show demais. A Tati também está dizendo que o programa tá muito legal. A gente tem o pessoal aqui da TV também assistindo. O pessoal tá acompanhando, É verdade. Aí, durante o programa a gente vai falando, né? Sim. Agora, Rogério, você acompanhou boa parte dessa transformação do rádio, né? Dos vários desafios, né? O que mais marcou no rádio para você, que já participou de tantas coberturas por aí? Bom, primeiro quero dizer que antes de ser radialista, jornalista, eu sou ouvinte de rádio. Então, minha mãe morava em Minas, casou, veio para São Paulo, não tinha ninguém da família dela aqui, o primeiro companheiro dela foi o rádio, porque ela não tinha ninguém aqui em São Paulo, então ela comprou um aparelho de rádio, meu pai saía para trabalhar, ela ficava ligada no rádio. Então, quando eu era pequeno, eu tinha 5, 6 anos, eu com ela aprendi a ouvir o rádio popular, e depois com meu pai o rádio jornalismo, e depois entrei no rádio com 16 anos e por aí foi. Olha, tanta coisa que a gente faz, mas sabe uma coisa que eu queria comentar, Roberto? Uma coisa que é interessante, porque a gente está falando dos 100 anos do rádio, e no começo da nossa conversa ela ainda falou que ia sugar a esponja, né? Eu acho que ela tem uma visão que a gente não tem do rádio, que é a visão atual do rádio. Porque hoje o rádio está no YouTube, e às vezes até os radialistas se perdem com esse negócio de imagem. Eu vejo emissoras de rádio aí que falam, olha, esquece que estão no rádio, e fica a imagem lá rodando só para ele, entendeu? Só para quem tá no YouTube. Quem tá pelo radinho de pilha não tá entendendo necas do que o cara tá falando lá do outro lado. E ele não explica, não narra, né? Não explica, ele não narra. Olha, nós temos... Bom, quem está nos acompanhando pelo YouTube, olha, tem uma imagem agora de um incêndio. Meu Deus, olha isso, Jesus. E o cara que tá no rádio tá assim. Esquecem que o princípio é o rádio. Então, acho que eu queria colocar isso para registrar isso aí. Eu vou dar um exemplo que acrescenta muito no que você está dizendo, porque agora na televisão, normalmente, e às vezes o rádio retransmite a televisão, retransmite. E acontece o seguinte, olha, você clica no QR Code que está aparecendo da sua tela então, e o cara está ouvindo o rádio, o cara fala, onde é que está esse QR Code? Mas eu só queria fazer um adendo, olha, eu tive uma experiência positiva, acho que foi semana passada, na 89 a Rádio Rock com o Zé Luiz nos diz, né?
de qualquer maneira, tava ele e um outro rapaz apresentando o programa, eu estava escutando pelo celular, mas enfim, eu estava sintonizada na emissora, e aí eles começaram a falar alguma coisa em relação a uma imagem, e o rapaz lembrou-lo, não, peraí, nós temos que falar para quem está só no rádio. E eles começaram a descrever o que estava acontecendo. Exatamente. Então eu tive mas o José Luiz também tem anos de rádio, né? Claro, mas de qualquer maneira foi uma experiência positiva que eu tive, foi semana passada. Eu falei, olha, lembraram que tem gente só no áudio. E eles começaram a descrever o que estava acontecendo. A tecnologia, o celular ajuda demais o rádio, demais se souber usar. Exato. Demais se souber usar. Hoje você coloca um correspondente da Austrália, lá da Antártida, só pelo celular ele te manda o áudio, você coloca na rádio. E a gente pegou uma época, lembra? Que não era o quê? O telefone era aquele fio, era uma coisa difícil para você. Às vezes orelhão, muitas vezes entramos de orelhão. Muito orelhão. Total. Na rua, orelhão. Pedir pro posto de gasolina, pelo amor de Deus, para usar o telefone. Eu andava com uma fileirinha de ficha de telefone. Para pegar orelhão. Sim, o orelhão nos ajudou muito. Não, com certeza. A gente passava as matérias, muitas vezes, pelo orelhão. São muitos os exemplos. O orelhão... Você falou em Atlanta, eu fiz a Olimpíada lá. Opa. E a rádio não deu pra gente dinheiro suficiente para você alugar um celular. Na época já tinha, 1996. A gente passava as matérias... Mas era o tijolão, né? Era o celular tijolão, né? A gente passava as matérias pelo orelhão. Que legal. E TNT, que era a empresa, que nem aqui, né? Nós temos a Vivo, temos outras empresas. Enfim, você passava a matéria do gravador no bocal do telefone... E o pessoal da central aqui, da Rádio Globo, da Rádio CBN... chamava jacaré? Não era jacaré? Tinha jacaré, garrinha. Não tinha um jacaré? Tem um nome, viu? Jacaré, essa garrinha. Aí como era do orelhão... Tirava a boca do telefone. Tirava a boca, colocava lá. Nossa, eu peguei isso ainda também. Aí a gente passava, o pessoal falou, mas tá passando por outro. Eu falei, tô passando pelo orelhão. Mas com esse som, falei, com essa qualidade de som. Quer dizer, é o primeiro mundo, é a diferença, né? É aquilo que se faz efetivamente, que o celular, quando chegou no Brasil, o pessoal te chamava... Me deram o primeiro a ter celular e fui eu, na Rádio Globo. Você vai ter celular agora. Coloca no ar aí. Olha, estamos numa manifestação de professores nesse momento que começou agora há pouco. Caía sinal, né? Você Muito falou bem, dessa coisa né? de ter, rapidamente assim, no Bom Dia São Paulo, a gente tem um repórter que traz informação de dentro do metrô e ele tá realmente com câmera do celular. Exatamente. Então você vê que ele faz, parou a linha vermelha. Aí o que você faz de manhã? Eu O Hermínio. faço isso. O Hermínio. Você liga de manhã, você fala, deixa eu ver como é que tá o metrô. E tem alguém de lá de dentro mostrando. A linha vermelha parou ontem. Eu fui saber depois, porque de manhã eu não peguei a linha vermelha, mas depois eu peguei. Eu falei, caramba. E aí essa facilidade realmente mudou bastante. E o princípio que é o rádio é você narrar aquilo que está acontecendo. Exatamente. Às vezes a imagem é importante, mas se não né? tiver uma narração para mostrar o que está acontecendo... É verdade, a gente pode até dizer que ao mesmo tempo em que uma imagem vale por 1000 palavras, também palavras valem por poucas imagens, para compensar as poucas imagens. Bom, estão dando sinal que o programa está acabando, vai ter um outro programa que nós vamos falar ainda mais sobre as nossas experiências e visões a respeito do rádio. Eu quero agradecer aos nossos ilustres convidados, a Lenise Vilaça, ao Carlos Malho, ao Rogério Gama, a Raquel Cardial e também ao nosso presidente Fernando Mauro e a diretoria e colaboradores, ao Eduardo Sandoli, da edição, a Sabrina Portugal, estagiária, Guilherme Burger Andreazzi, diretor de imagem, Carlos Neto, técnico, e também a nossa querida Fernanda Capella, que teve a ideia e a produção desse programa. Obrigado você que nos acompanha pela TV aberta, pelo YouTube, e fique ligado, fique alerta, porque o programa continua. A gente vai informar quando a versão 2 vai para o ar, com mais histórias interessantes para você que conhece o rádio ou que não conhece tão bem, mas vai ficar conhecendo, acompanhando aqui o nosso videocast, né? É isso aí. Tem podcast, tem videocast. Um abraço. Sucesso para todos. Abraço.